Paz do Senhor, meus irmãos, dando sequência na leitura, hoje nós iremos ler os capítulos de número 9, 10 e 11 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios. Subtítulo diz assim: A liberdade e os direitos dos apóstolos. Capítulo 9. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós minhas obras no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos no Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto, segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós semeamos as coisas espirituais, será muito de vós recolhamos as carnais? Se outros participam desse poder sobre vós, por que não jamais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento alguns do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu quero fazer um adendo aqui, um pontual muito interessante, porque agora ele vai pontuar algo aqui bem bacana acerca disso, e é importante a gente ter esse entendimento. Jesus já havia falado isso no Evangelho de Mateus, lembra? De graça recebestes e de graça dai. O que o apóstolo Paulo está pontuando aqui, e Jesus também está dizendo, é o que? Vamos trazer para os nossos dias atuais. São valores exorbitantes, além do normal, que pregadores, que cantores, que homens e mulheres que dizem ser cristão, exigem, estipulam para ir pregar, para ir ministrar, para ir louvar as coisas de Deus, para adorar, seja num congresso, numa festividade, em qualquer evento. Aliás, eles tratam como evento, né? E a maneira como eles tratam é algo surreal. Primeiro, que você não tem acesso a essas pessoas. São assessores. Segundo lugar, você tem que depositar uma quantia, estou falando com conhecimento de causa, tá? E aí, como eles mesmos estipulam, tem um contrato, coisa e tal. E depois, quando termina o evento, ao terminar, os outros 50% tem que estar ou na conta, né, ou em Pix, ou em espécie, na mão dessas pessoas. É sobre isso que Paulo está dizendo. Entendeu? Agora, por exemplo, eu sou pregador itinerante. Então, as igrejas, como é que elas funcionam comigo? Elas me dão uma oferta de amor, e eu vendo livros, vendo bíblias, né, às vezes levando um pão de mel, uma cocada, uma bola de coco, material que eu trabalho. E após o culto, eu ofereço, né, claro, debaixo da mesa da liderança da igreja, que permite o lado de fora, coloco lá a mesa, coloco o material, e os irmãos vêm e me abençoam e semeiam no meu ministério. E tem sido assim já ao longo dessa minha caminhada há 10 anos. E Deus tem cuidado, Deus tem sustentado, Deus tem suprido. Então é isso que Paulo está dizendo, que era lícito sim aquele, assim ordenou também o Senhor, que os que anunciam o Evangelho vivam do Evangelho. Então eu não estou dizendo que é errado você dar uma oferta, que é você ali abençoar, de repente, vamos supor, eu sou aqui de São Paulo, nem aí eu vou para uma outra cidade, aí chega lá, os irmãos custeiam a sua despesa, se você for com o seu próprio carro, pedágio, gasolina, hospedagem, alimentação e uma oferta de amor. Não estou falando isso, mas estou dizendo valores exorbitantes que têm sido cobrados aí, 10, 20, 30, até 50 mil, acredite, pessoas cobrando para ministrar a palavra de Deus. Então é isso que Paulo está se pontuando. E agora ele vai deixar isso mais claro. Por isso que eu fiz essa introdução. Preste atenção agora. O desinteresse
e fervor de Paulo, o atleta cristão. Versículo 15 do capítulo 9. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã a minha glória. Capítulo 9, versículo 16, redobra atenção. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação, ou seja, apenas uma administração me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Vou repetir o versículo 18. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça, ou aleluia, o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Então, é isso que Paulo está pontuando aqui, porque alguns estavam questionando o fato dele viver da obra, mas ele vivia literalmente da obra para a obra e não era pesado, muito pelo contrário, era construtor de tendas, dividia necessidades dos irmãos e aonde ele passava conseguia arrecadar fundos, arrecadar alimentos para suprir a necessidade de outros irmãos que estavam necessitados e debilitados naquela provisão. Entende? E ele segue dizendo agora no versículo 19: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Eu fiz-me como judeu, para com os judeus, para ganhar os judeus, para com os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, e não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, por meio de todos, para chegar a salvar alguns. Isto é, eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Esse aqui é aquele texto que as pessoas falam erroneamente, né? Que as pessoas falam que Deus escolheu os loucos, que ele capacita os escolhidos, não tem nada disso. Eles traduzem esse texto erroneamente. Paulo está dizendo aqui que ele usava de estratégia. Para com os judeus, ele se portava de uma maneira como os judeus para poder evangelizar Cristo. Para com os gentios, os sem lei, ele se portava com eles daquela mesma maneira, mesmo estando em obediência debaixo da lei, mas como se estivesse sem, para poder alcançar eles. Para os fracos, ele vai usando estratégia para, em todos os meios, ele conseguir introduzir, ser inserido e anunciar uma mensagem de fé, de amor, de esperança, de libertação, de transformação, de regeneração e por final de glorificação e vida eterna. Então é isso que ele está dizendo aqui. E ele fazia isso, agora ele cita, como fosse um atleta disciplinado. Versículo 24. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível, pois eu assim corro, não como coisa incerta, mas assim combato como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Ou seja, ele era disciplinado a isso, ele tinha uma disciplina. Assim como você que está me acompanhando aí, desde o início, e hoje já chegamos no 44º dia da leitura da Bíblia, para você ver como vai passando o tempo, é uma disciplina. Você vê, tem momentos que é só pela graça, tem momentos que você divide em 2 vezes, tem momentos que você faz na madrugada, tem momentos que você quer desanimar e o Espírito Santo vem, vamos lá seguir a leitura junto com o pastor Rômulo. E aí você está sendo disciplinado como um atleta, assim como um atleta se abstém, tem uma dieta ali balanceada, controlada pelo nutricionista, tem um padrão de treinamentos físicos, tem um padrão, se prepara para que quando chegar no dia da competição, apenas um vai levar o primeiro lugar, um o segundo e outro o terceiro. Então é isso que ele está dizendo, que ele faz isso, ele subjuga o corpo, reduz a servidão, para que pregando aos outros, ele mesmo não venha ficar de alguma maneira reprovado. E no final, nós vemos o resultado disso lá em Timóteo, que nós vamos ver do capítulo 4, onde ele vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, a missão estava prestes a ser concluída e ele estava prestes a poder dizer, missão cumprida. E foi o que de fato aconteceu. Capítulo 10, vamos seguir. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram
todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Essas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como algum deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritos para aviso nosso, repito, para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que o possais suportar. Então, meu irmão, tem muita pessoa brincando com as coisas do Senhor.